Boa noite, boa noite. Deixa eu pegar o material aqui para quem foi chegando. Boa noite, vamos jogar um pouquinho hoje. Quem for chegando pode ir dizendo um boa noite aí pra gente ir sabendo quem tá na nossa live. Boa noite, Olivia, como estás? Vou abrir aqui no computador para ver os comentários, porque às vezes não aparece aqui embaixo os comentários. E aí eu não sei quem é que tá dando olá, tudo bem? Tô abrindo aqui no computador, tá? Face. Boa noite, Paola, como é que estás? Como é que estás, nega? Tudo bem? Então, meninas, vocês viram que tem vídeo no canal do YouTube sobre segmentação silábica? Alguém viu? Meu Deus do céu, o tamanho do meu cabelo. Na hora de cortar. Ó, estou olhando pro lado porque eu tô abrindo o Face, tá? Que daí se vocês comentarem e não aparecer aqui, aparece aqui no computador, tá bom? Hoje a ideia é a gente conversar um pouquinho sobre consciência silábica. Então essa é a ideia. Tentar ser bem informal, bem básico, bem basicão, como dizem. E tentar ir um pouquinho mais na prática, assim, de como que a gente pode fazer uma intervenção de consciência silábica, qual que é a importância dessa habilidade, né? Tem alguns autores que falam que é a habilidade mais importante, que é a mais fácil para a criança. Tem outros que eu sigo também que falam que a consciência de palavras é a mais fácil. Eita, Lelê, essa minha internet. Tá, se vocês viram lá os vídeos, meninas? Por acaso viram os vídeos sobre os vídeos de consciência silábica? Tá, tô me vendo aqui. Meu Deus, tem 7 comentários, não tá aparecendo nenhum aqui pra mim, gente, tá? Desculpa, por isso que eu não tô vendo, por isso que eu tô tô ligado aqui, ó, tô ligado. Tem 7 comentários, já não apareceu nenhum pra mim aqui. Eu vou olhando no computador, porque aí eu sei... Tá, eu vou dar uma lidinha nos comentários só pra me atualizar, tá? Não visualizei ainda, mas vou ver sim. Ah, faz isso, ó, dá um apoio lá pro nosso canal. Deixa eu curtir aqui. Sim, já viu, né, Paola? Eu vi que tu tava curtindo e compartilhando nossas... Obrigadão, tá, parceira Paola? Boa noite, Paola. Só tô revendo aqui, tá, as comunicações, porque não tá aparecendo pra mim no computador. Ok. Tá, tô deixando aberto aqui, porque aí aparece. Tá me dizendo que tem 8 comentários, eu tô vendo só 4 por enquanto, tá? Mas podem deixar os comentários aqui. Eu vou escrever aqui, ó, ver se aparece pra mim aqui na telinha, não tá aparecendo ainda. Ah, agora apareceu. Boa noite. Agora apareceu todas. Ah, agora que eu comentei apareceu. Tá, então vamos lá. Vou tentar ser bem prático e bem didático.
O que é consciência silábica? Ok? A gente estava falando antes sobre consciência de palavras e frases. Agora a gente está falando de outro nível. Eu fiz um encontro com umas meninas em algum dos espaços que a gente está falando, e eu falei para elas que eu uso a seguinte lógica para consciência fonológica. Eu entendo, pela leitura, pela experiência que eu tenho, a consciência fonológica como se fosse a mão de uma parte maior, que é o processamento auditivo, ok? Processamento fonológico, na verdade, que é muito maior que o processamento auditivo. O processamento fonológico é composto por outras instâncias além da consciência fonológica. E a consciência fonológica, na minha perspectiva, né, de atuação, ela tem ainda um primeiro componente, que é a atenção auditiva, que são as habilidades auditivas, que são importantes, e quando a gente faz qualquer atividade de consciência fonológica, é a primeira questão que aparece: a criança tem dificuldade na memória auditiva, na atenção auditiva, isso fica bem destacado. Então, a minha metodologia de consciência fonológica sempre começa com jogos de escuta. Também a metodologia do MEC, naquele curso lá de formação de alfabetização, também eles estão abrangendo isso. Acho bem bacana. Depois, consciência de palavras e frases. Agora, consciência silábica, né, que são etapas da consciência fonológica. Depois, rimas e aliteração, que é o tema da semana que vem, né? Começa, na verdade, essa semana. Meu Deus, começa essa semana, na quinta-feira. E por último, a mais difícil, consciência fonêmica, né? Que é a etapa mais difícil da consciência fonológica, que é onde a gente insere as letras. E aí eu já começo de trás para frente falando para vocês que a gente ainda vive à mercê do paradigma das letras, sabe? Aquele paradigma sintético que acredita que a menor unidade da alfabetização é a letra e por isso ela é a mais simples e a mais fácil para as crianças. Eu toda a vida trabalhei na área especializada com alunos com transtorno e ficou muito claro que muitas vezes o processo que impede que a criança avance na alfabetização é a letra, é o conceito de letra, é uma troca fonológica ali específica que causa uma alteração de percepção e a criança já trava. Então é por esse motivo, justificando, né? É por esse motivo que eu gosto de trabalhar consciência fonológica na perspectiva de consciência fonológica, tentar trabalhar a habilidade específica sem misturar as letras. E aí quando a gente chega nessa última aqui, que é a consciência fonêmica, que a gente já fez todo um trabalho de análise, de reflexão, etc., aí a gente começa a apresentar ele com a letra no momento final, e aí já dá para começar a fazer alguma coisa na escrita. Mas por esse motivo eu não uso, assim, não tenho o hábito de usar a questão da letra desde o começo. Eu tento buscar materiais que não tenham letras. Ó, geralmente eu estou utilizando materiais assim, para a criança ter que se apoiar na sua percepção fonológica para poder executar as ações, ok? Justificativas feitas, ok, povo de Deus? Deixa eu olhar aqui, olhar aí. Não, sem comentário novo. Então, a gente falou da consciência de palavras e frases, agora consciência silábica. O que a gente entende na consciência fonológica, que a gente transforma as cadeias de fala em pedaços. Então a gente começa por frases, né, que são pequenas histórias, transforma as frases em palavras. Agora nessa etapa a gente trabalha com palavras. Então nessa etapa, na etapa inicial eu falei para vocês, ó, tenham bichinhos, brinquedos, etc. Nessa etapa o importante também, vocês podem trabalhar com bichinhos, mas sim, o importante é vocês terem figuras, ok? Minha sugestão, não é obrigatório, mas é que tenham figuras sem palavras, assim, para a criança não ter que dividir a atenção dela em duas coisas se ela tiver dificuldade, porque tem crianças que estão alfabetizadas que tranquilo, mas tem crianças que a palavra embaixo confunde e cria um outro processo de frustração. Então tenham imagens para poder trabalhar com as imagens. O que a gente faz na consciência silábica, assim, de forma a grosso modo? A gente trabalha com segmentação silábica. O que é segmentar? É a gente dividir. Então a gente ensina a criança a dividir a palavra em pedaços, ok? Na live de sexta-feira eu estava conversando com a Lourdinha, dialogando com ela, e ela falou muito, eu uso a estratégia de contar a abertura da boca, tem pessoas que usam a estratégia de bater palmas, tem pessoas que usam a estratégia de contar, eu uso a estratégia de contar mais como secundária,
Eu prefiro usar a estratégia de sentir o som que a gente faz cada vez que a gente fala. E aí eu já trabalho essa percepção na criança, que às vezes ela não tem, e aí tu acaba indiretamente fazendo um trabalho de percepção auditiva também, para ela se sentir. E a partir do momento que ela se sente, né, que ela percebe que ela produz esse som, ela percebe que ela faz essa movimentação, ela amplia, refina outras habilidades que são importantes não só para a consciência fonológica, mas também para a leitura e escrita. Então, geralmente, a primeira coisa que eu peço para ela, ó, então vamos lembrar assim, ó, para falar a gente precisa respirar. Que nem eu tô errado agora, eu tô falando sem respirar. Deixa eu... Preciso respirar para poder falar bem. Além de respirar, eu tenho que puxar o ar e soltar o ar. E quando eu solto o ar, que eu vou falar uma palavra, por exemplo, né, pegar minha palavra exemplo aqui, pêssego. Cada vez que eu falo pêssego, quando eu falo pêssego, sem eu querer, eu solto esse ar e prendo e solto várias vezes. Então, se eu colocar a mão aqui, eu vou sentir. Ó, se eu falar pêssego, eu percebo que as minhas cordas vocais, que as minhas pregas vocais, elas fazem pêssego. Elas fazem esse tipo de vibração. E é importante a criança perceber isso e fazer esse movimento a cada palavra. Por quê? Porque daqui dessa percepção, eu já caminho para estratégia de contagem. Seja no dedo, geralmente eu faço, ó, vamos lá, vamos sentir, agora vamos contar, vamos lá, pêssego. Quantas vezes que fez essa vibração? Pêssego. Ou eu dou materiais concretos, que eu já pego para vocês, que eu já pego ali para vocês, os materiais concretos, para que a criança vá fazendo esse processo de sentir e contabilizar e fazer a manipulação desses sons, ok? Vou respirar, alguma dúvida? Eu vou pegar os materiais concretos para mostrar para vocês, porque eu mostrei bem pouco nessas lives, aí para vocês terem noção do que vocês podem usar, além de figuras, né, esse material, porque é importante a criança ter a ideia de que a palavra pêssego, ela vai fragmentar em 3 pedaços, que é segmentar, ok? Dúvidas? 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 Podem me comentar aí. Deixa eu pegar o material aqui que tá meio oba-oba minha sala hoje. Nenhuma dúvida? Obrigado, Olivia. O teu comentário não apareceu aqui. Deixa eu ver. Ó, um dos materiais de contagem que eu uso é esse copinho. Eu mostrei bastante na etapa da segmentação, então ele é muito bom para manipular. Né? Claro que crianças com ansiedade acabam, né, mordendo, comendo, mas ele não é caro e aí a gente pede sempre para cuidar, tudo, mas... E aí colorido, né? Porque em outro momento vocês vão precisar dessa referência de cores para ajudar elas a fazerem a segmentação. Outro material que eu uso, que eu gosto bastante, é essas bolinhas de piscina cortada. Por quê? Porque a ideia aqui é ajudar as crianças a manipular. O que elas vão manipular? Essa segmentação. Esse som que é dividido, que elas não têm. Eu não vou fazer elas escreverem para pensar. É claro que na escola a gente faz assim, mas assim, se eu quero que elas percebam, eu primeiro preciso que elas pensem nesse som, depois elas manipulem, para depois, no terceiro momento, eu fazer elas escreverem isso, se tiver fazer parte da minha proposta. Mas esse aqui eu gosto por quê? Porque é mais ou menos o tamanho da mãozinha da criança e facilita fazer esse processo. E a bolinha de piscina, que às vezes, não sei se é caro, essas aqui eu chupinhei toda de doação, até pedi no Face ano passado. Ó, eu uso esse aqui também, ok? Para as crianças contarem, agruparem, organizarem, que é uma ideia cognitiva. Deixa eu ter algum material diferente. Aí eu uso canudo também. Ó, tudo colorido, ok? Porque aí, dependendo da ideia que tu queres, tu trabalha com uma cor só e uma diferente, se tu quer destacar uma sílaba específica, né? Ou trabalha tudo colorido. Eu geralmente gosto de trabalhar tudo a mesma cor e depois eu vou trabalhando. Ah, também outra coisa que eu trabalho é com a minha amiga Mandala e com fichinha. EVA, faz um círculozinho e faz a fichinha, ok? Basicamente isso. O que a gente vai fazer inicialmente? Segmentar, lembra?
sentir o som. Vou sortear outra palavra aqui. Que palavra que é essa? Vamos lá? Primeira tarefa, que palavra que é? Segunda tarefa, vamos sentir o som aqui e separar ela. Claro que a gente não vai pedir para a criança escrever, tá? Nessa fase não. Mas assim, vamos praticar. Vamos separar ela aqui e vamos escrever separado. Na live de sexta eu fiz várias atividades de segmentação e depois operação silábica que eu vou falar e depois transposição silábica. E eu percebi que várias pessoas, assim, por mais que estejam alfabetizadas, às vezes esquecem o comando, sabe? Isso é uma dificuldade na consciência fonológica, que se para nós que lemos um monte não é tão fácil, imagina para a criança que está se alfabetizando. Então, por isso que é importante trabalhar. Como é que é o nome dessa palavra e como é que ela fica separada? Vamos lá, desafio para vocês. E como é que ela fica separada, Paola? Vai lá, faz o movimento do pro. Sente lá, caixa. E como é que ela fica a partir dessa percepção? Como é que tu separa ela? E eu já explico para vocês porque caixa é um bom exemplo. Ninguém querendo se arriscar, gente. Como é que separa a caixa? Deixa eu ver se é... Ah, eu pensei que era a Bel. Mas boa noite para quem tá aí, que é parecida com a Bel, não sei quem é. Como é que fica a separação de caixa? Vai, alguém se arrisca? Só sentir. Quantos sons fazem? Porque a nossa separação silábica é praticamente a mesma dessa separação fonêmica que a gente faz sem intencionalidade. Como é que fica a caixa? Êêêê! Parabéns. Caixa, ok? Por que é importante a gente... Por que é uma estratégia? Não é... Estou falando para vocês que é a melhor de todas, ou é sobre algumas outras, mas por que é importante fazer a criança sentir? Por exemplo, na palavra caixa, tem o A e tem o I. Às vezes tem crianças que têm alterações nessa percepção e elas entonam o I e elas vão falar caixa. E aí a gente faz elas perceberem. Ah, a gente fala caixa ou caixa? Sente lá. A gente faz ela reperceber para ela poder fazer essa separação. Geralmente, em todos os lugares que eu fiz pela primeira vez com crianças, quando chega nessa fase, as palavras que têm duas sílabas, as palavras que têm sílabas com duas vogais, as crianças geralmente confundem, fazem uma separação errada e aí a gente vai fazendo elas perceberem um tom, ok? É importante elas perceberem um tom e aí conforme essa separação elas separam. Elas fazem separação nos materiais concretos. E aí outra coisa importante é a gente fazer individual é importante, mas fazer em grupo é muito bom, porque aí uma outra criança faz, elas percebem a maioria do grupo fazendo e elas vão se autocorrigindo sem a gente precisar ficar, corrigindo sempre, ok? Vamos lá. Próxima palavra. Não vou pegar outra com... Vou pegar outra com duas vogais para não castigar vocês. Obrigado, tá, Paola? Parabéns. Vaso. Vamos separar elas? Enquanto vocês separam, vou explicar coisas importantes, porque a ideia não é ficar muito tempo hoje na live, fazer uma live muito extensa. Mas assim, ó, na segmentação silábica, que é essa divisão que a gente faz... Deixa eu aumentar aqui. Opa. Oi, Sandra. Meu Deus, quanto tempo? Acho que eu fiz alguma coisa errada aqui. Oi, cadê eu? Eu tô aqui. Ô, Sandra, tudo bem? Nem te reconheci, mulher, com esses óculos. Outra coisa que é importante, ó, tarefa, separar vaso. Outra coisa que é importante, a gente tá dividindo as palavras. É isso que significa segmentação. A gente pode fazer duas operações diferentes na segmentação. A gente pode fazer a análise, que aí me reportando aos métodos analíticos, só pra gente memorizar. Na análise a gente pega o todo, ok? E analisa a partir do todo. Então, você vai pegar uma palavra vaso e tu vai mandar fazer isso que a gente está fazendo. Eu quero que vocês separem.
ok? Analisa o todo e divide. Essa é uma perspectiva... Parabéns, Paula, de novo. Essa é uma perspectiva analítica, análise. Vou analisar ponto por ponto, pedacinho por pedacinho, do maior para o menor. Eu posso fazer o contrário, eu posso fazer numa perspectiva sintética. Vou mostrar para vocês, ó. Parabéns, Paula. Vazou, ó. Vazou, ok? Duas partes. Por exemplo, aqui, ó. Eu tenho um animal aqui e ele chama zebra. Como é que é o nome desse animal? Ok? Eu divido em partes e a criança tem que sintetizar esses pedaços maiores para formar um pedaço maior, que é a habilidade da síntese. Como é que fica o nome dessa... Como é que fica o nome desse animal? Já vou virar para vocês aqui. Quem sabe? Paola, que é a nossa CDF da noite. Tudo bem sim, Pita? Quanto tempo, né? Tem que ir para Araquari, nega. Meu Deus, visitar o povo. Querem que eu repita qual é o nome desse animal? Ó, eu tenho um animal aqui e o nome dele é zebra. Como é que fica o nome dele junto? Eu vou sintetizar, juntar os dois pedaços para formar um só. Vamos lá? Como fica o nome dele, Olivia? Não quero virar antes de vocês responderem. Alguém se arriscando? Oi, mãe, boa noite. Meu Deus, minha mãe escreveu, fui respondendo o povo e não respondi a minha mãe. Boa noite, mãe, tudo bem? Tá com saudade já? Veio me visitar esses dias. Ninguém vai acertar o nome desse animal, ó. Vou dar a resposta para vocês. Ó, zebra, zebra. Então a gente dá um comando separado e a criança tem que sintetizar. Pode ser com duas sílabas, né? Dois pedaços, como diz a Olivia. E pode ser com mais, pode ser com vários pedaços. Quanto mais pedaços, mais memória auditiva vai exigir da criança, porque ela vai ter que juntar pedaço por pedaço. Cada vez que ela faz isso, que ela junta os pedaços, ela está sintetizando. E isso tudo a gente faz na segmentação silábica, que é a primeira etapa, ok? Vou tentar dar um exemplo aqui didático para vocês, se for permitido aqui. Que ainda falta um pedacinho de coisas, ó. Daqui a pouco eu pego essas partes aqui que eu não trouxe a ficha, eu trouxe tudo menos a ficha de colar. Eu não quero mostrar nada com figura para vocês, eu queria mostrar materiais lisos, assim, pra gente trabalhar só essa percepção. Mas assim, basicamente isso, análise, eu fatio, síntese, eu junto, ok? Essas fatias em pedaços. Análise do menor para o maior, do maior para o menor, síntese do menor para o maior, ok? Podemos ir para a próxima fase, só que a próxima fase... Travou a live? Acho que a minha internet que tá ruim, meninas. Travou? Tô travado ainda? Tô aparecendo? Não tô aparecendo? Estão me vendo? Não estão me vendo? Dá um toque aí se tá normal a minha live. De qualquer forma, eu vou ter que pegar as fichas para fazer a separação. Porque eu vou usar esse aqui para exemplificar para vocês as operações silábicas. Quem já viu nas lives, não vou fazer nada de diferente. Na live não. No vídeo do YouTube, eu não vou fazer nada diferente. Mas é importante, por exemplo, que tem muita gente no Face que não participa da formação e não conhece. É importante para conhecer. E aí, quando eu estou fazendo esse processo aqui, inicialmente, quando eu estou fazendo a criança pensar nessa separação, pensar na palavra, eu estou oportunizando que ela pegue a palavra e ela quebre mentalmente a palavra, de forma fonológica. Ela quebre essa palavra e pense nos sons. E aí eu também permito que ela pense que esse som, por exemplo aqui em zebra, esse som, ele aparece, o Z aparece em outras palavras, ok? Zenaide, esqueci nomes com Z, mas Bra aparece em outras palavras, Brasil, Bravo, e ela começa a perceber que ela não precisa ter um recurso tão grande de... Por exemplo, um dos problemas apontado pelas pesquisas é que, inicialmente, a criança se depara com o código alfabético, parece uma coisa gigante para ela, parece um tsunami de informações. Assim, ela começa a perceber que ela precisa se focar
em determinadas combinações e que essas combinações se repetem em outras palavras, o que torna a alfabetização para ela, assim, algo mais fácil também, algo mais assim acessível, porque elas vão pensar no som e aquele som, aquele pensamento, aquele processamento delas vai dar conta delas terem uma ideia inicial do que tem que fazer e não propriamente adivinhar o que é bra, sabe? Tipo, se ela não está dominando sílaba complexa. Ok? Tranquilo? Então, o que vocês entenderam de segmentação? E eu vou pegar a ficha. Ai, com o pé dormindo. Ai. Eu vou pegar as fichas aqui para fazer a operação silábica. O que vocês entenderam de segmentação silábica? Para vocês. Dá uma opiniãozinha aí. Só vou pegar a ficha rapidinho e já tô voltando, ok? Rapidinho. Tinha uma ficha em algum lugar. Achei a minha ficha. Deixa eu ver se tem resposta aqui pra mim. Meninas, o que vocês entenderam de segmentação silábica? Foi a primeira coisa que eu falei. As fichas. As fichas de papel. As fichas e as outras fichas. Deixa eu ver. Não tem comentário, meu Deus, como vocês estão tímidas hoje. Tímidas, como diz a Thalia Pablo Vittar. Então vamos lá. Vamos continuar. Segmentação silábica. Eu transformo uma palavra que é contínua em pedaços, ok? Divido em pedaços, deixo ela em pedaços e a criança vai toque, 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 quebrando esses pedacinhos, ok? E aí eu posso trabalhar do todo pro pequeno ou do pequeno pro todo, pro grande, ok? Eu faço a criança fazer mentalmente, fonologicamente, esse processo na segmentação silábica. E aí basicamente é essa estratégia, existem outras metodologias, aqui eu estou apontando só a forma mais prática. Depois disso, outra tarefa que é muito importante a gente trabalhar é a questão das operações silábicas. Por que operações? Porque a gente vai pegar uma palavra específica e a gente vai subtrair ou a gente vai adicionar alguma coisa nela, ok? Podemos começar? Então, deixa eu separar algum exemplo de subtração. Ó, vou dar um exemplo aqui para vocês. Deixa eu fazer o árabe aqui. Deixa eu tirar o código, que por enquanto é só a palavra. Por exemplo, essa palavra aqui, ó, tá aqui do lado do meu rosto. Ai meu Deus, tá acabando o adesivo da minha teia de aranha aqui. Essa palavra aqui, como é que é o nome dela? Vamos lá. A gente começa por isso. Outra coisa que eu não expliquei, por que é importante a gente sempre nomear a palavra com a criança? Nomear com a criança e não a gente nomear. Porque muitas vezes a gente está trabalhando, a gente diz, o nome disso aqui é trem. E a criança conhece só com o nome da família. E aí ela não acessa essa informação que tu estás dando porque ela não tem esse código que tu tens. Então é importante sempre a gente retomar e perguntar, como é que é o nome disso aqui? Digam lá pra mim, meninas, tá fácil essa? Oi Cid, boa noite. Meu Deus do céu, 10 pra ti, Olivia, parabéns, resposta da nossa tarefa. O que é segmentação silábica? Tá, como é que é o nome dessa palavra aqui? Ó, aqui onde tá apontando, ó. Aqui, ó. Como é que é o nome disso aqui? Primeira coisa. Como é que é o nome, crianças?
eu ver, tem mensagem aqui. Não tô, Paola, não tô mostrando a régua não. É só um exemplo aquele material ali. Ah, quer que eu mostre? Tá. Esse aqui é outro, não é um material específico, tá? É um material de um jogo que eu uso pra fazer algumas exemplificações, algumas brincadeiras. Tá? De madeira. Vamos lá? Como é que é o nome? Meninas? Pescoço, isso mesmo. Qual que é a primeira coisa que a gente vai fazer? Vamos trabalhar com análise, tá? O nome é pescoço, um todo. Vamos segmentar. Sente lá no pescoço o nome da palavra. Vamos lá? Todo mundo, everybody, with me? Vamos lá, daqui pra cá, né? Pra gente ficar na ordem da escrita. Pesco. So. Ok? Até aqui, a criança fez uma análise. Ela segmentou de uma forma analítica, do maior para o menor, para os pedaços. Agora eu quero que vocês façam a operação silábica. Então vocês tirem um desses pedaços. Será que vocês lembram esses pedaços? Como é que é o nome desse primeiro pedaço? Vamos lembrar? Deixa eu aumentar aqui. Pescoço separado. Parabéns, Olivia. Como é que é o nome do primeiro pedaço? Vamos lá? Pes. Segundo. Co. Terceiro. So. Eu quero que vocês tirem um desses três sons e formem uma nova palavra. Isso é operação silábica. Qual que a gente pode tirar aqui? Vamos ver se alguém já consegue fazer a operação. Tirando um deles, dá para formar uma nova palavra. Deixa eu aumentar aqui que não está automático. Por que não está automático esses comentários? Pes, isso mesmo, Olivia. Entenderam o que é para fazer? Tirar um desses sons, ó. Vou fazer o primeiro com vocês, tá? Para vocês entenderem, porque, né, pode ser que não se esteja entendendo. Olha, pescoço. Agora eu vou tirar um desses sons e eu não vou falar ele e vou formar outra palavra. Vou tentar tirar o primeiro, tá? Vou tirar mesmo. Ó. Coço. Existe a palavra coço? Existe ou não existe? Não. Então não é o pes que eu tiro. Agora, o que mais que eu posso tirar? Se eu tirar do meio, como é que fica? Vamos lá. Pesco. Existe a palavra pesco? Ou pesco? A Lele, que é a cachorra aqui de casa, diz que sim. O que vocês acham? Existe ou não existe? Agora, é verdade, Olivia, tens razão. Eu tirei a primeira e falei que não existia a palavra, mas eu falei que a entonação é errada, tá aí certa. É coço de coço, né? Aí eu altero a entonação, né? Coço de coçar, né? Eu coço. Beleza? Parabéns, obrigado pela alternativa. Por que que pes não dá ainda nesse momento? Pés, no caso. Porque a regra é tirar um som, ok? E aí é importante a gente trabalhar, como a gente está trabalhando num nível totalmente fonológico com ela, que ela tem que pensar o som, é importante a gente trabalhar aos poucos. Então, por exemplo, não dá para trabalhar com uma regra de um, eu tiro um só da parte maior, e depois trabalhar um de dois, trabalhar de um. É importante sempre trabalhar só com um, fazer uma rodada, né, para ela sentir todos os sons da palavra, e depois eu amplio essa complexidade, porque aí com dois é mais complexo, tá bom? Mas tá certo, tá? Parabéns. Um sonzinho só, eu tiro um só e mantenho os dois, como é que fica? Pesco, pesco, pesco. Mais alguma palavra dá para formar? Eu pesco. Ah, é, a minha amiga mandala. Eu tinha algumas mandalas gigantes aqui. Uma eu coloquei fita
fita adesiva aqui, e aí eu uso para dar exemplificação na frente do vídeo, né? Porque o que a gente tem que fazer é o quadro digital que eu tenho. Então, ó, pode ser pesco, pode ser coço, pode ser pesco, coço, não, tá errado meu pesco, ó, pesco, pescoço, ok, pode ser coço, e pode ser peço, peço. Vocês acham que é uma coisa fácil, mas não é fácil não? Não é fácil não, é difícil, a gente tem que prestar atenção auditiva nesse pedaço. E aí o que acontece se a gente está trabalhando com um material com letras embaixo? A criança ela pode fazer esse processo usando a rota visual, ou usando a rota lexical dela de letras, especificamente, né? Não a rota lexical de nome de palavras. E aí, por isso que é importante a gente trabalhar só sem nada, assim ó, assim ó, ok? Porque tu faz esse tipo de processamento. Deixa eu colocar uma outra aqui, de desafio, porque eu tô tudo torto hoje, meu Deus. Escolher outra. Ó. Outra palavra. E aí vocês têm que fazer o mesmo processo. Separar, segmentar, né? Analiticamente, nos pedacinhos e depois tirar o pedaço. Vai lá pra mim. Como é que é o nome? Separa e eu coloco... E eu coloco os pedaços aqui embaixo. Ah, vou sugerir um nome, né? Vocês podem colocar outro nome. Vou sugerir um nome para esse aqui, para dar certo a questão da operação silábica, tá? Então, o nome sugerido é xícara, tá? Então, mas Olivia, essa metodologia foi desenvolvida justamente para alunos com dificuldade de aprendizagem, Olivia. É justamente para esses alunos que foi desenvolvida. É claro que aluno que não tem dificuldade de aprendizagem e retoma esse processamento vai ter mais facilidade, mas mesmo assim não quer dizer que tem algumas áreas da consciência fonológica que possam ser trabalhadas, ok? Como é o nome e como que a gente separa? Vamos lá? Xícara. Vamos segmentar? Da esquerda para a direita, como é o xi, ca, ra, ok? A criança podia fazer isso só sentindo os sons, tá? Mas eu prefiro ajudar ela com esse material de manipular para que ela faça para que ela vá refinando esse processamento, porque às vezes é difícil mesmo. Xícara. Que pedaço que eu tiro para formar uma nova palavra? Ó, vamos retomar os sons. Às vezes quando a criança tem dificuldade, a gente retoma. Como é que fica a xícara separada? Xi, ca, ra. Que pedaço que eu posso tirar, não falar, falar só os outros dois e formar uma nova palavra? Vamos lá? Enquanto vocês vão pensando, eu vou escolhendo outras palavras. Eu tiro o xi, e o que que fica? Cara, ok? Uma nova palavra. Parabéns, Olivia. Vou colocar mais uma aqui, ó, para não ficar muito facinho. Vou colocar a última, tá? Pra gente falar e depois em transposição silábica. Ok? Operações silábicas, ok? Dá um joinha aí para eu entender que vocês entenderam e eu não tô falando muito rápido. Ó, última palavra colada na minha teia de aranha aqui. Ó, é o nome, vou dar uma dica, é o nome desse lugar onde a gente assiste o filme. Pode ser uma forma de intervenção para a gente não dizer a palavra para as crianças, para a gente tentar extrair delas. Nome desse lugar aí que a gente senta
A gente paga e compra pipoca e vê o filme. Como é que é o nome? Deixa eu rolar aqui. Como é que é o nome desse lugar? Não tá vendo? Deixa eu mostrar mais aqui, ó. É um lugar que a gente senta pra ver filme. Senta que lá vem história. Tem no shops. Tem no Shop Center. Como é que é o nome desse lugar? Isso mesmo. E agora eu vou tentar não dar pista nenhuma aqui, ó. Sem pista, para deixar um pouquinho mais difícil essa última. E como é que fica esse... Se a gente... Quantos pedaços tem? A Olivia já respondeu. Cinema. Eu tenho que tirar um pedaço, que eu não vou falar, e formar outra palavra. Como é que fica? Conseguem? Eu vou dar pista, que eu sou bonzinho. Cinema. Ok? Tem que tirar um sonzinho para descobrir uma nova palavra. Como é que fica? Olha como é mais fácil quando eu tenho o sonzinho cine. É, pode ser. Essa Olivia é muito ligeira, né? Pode ser, ó. Para formar cine eu tenho que tirar o último som e fica cine. Aí eu não falo o último. Mas tem outra palavra que eu posso formar. Que outra palavra eu posso formar? Será que vocês sabem? Ó, cinema. Eu tirei aqui e ficou cine. Mas eu posso tirar o outro e formar outra palavra. Não, ninguém. Não sabem o que eu posso tirar? Vou deixar para vocês ficarem pensando. Tem outra palavra que eu formo. E aí, o que a gente usa basicamente? Figuras. Olivia, deixa eu explicar que isso é importante. Essa tua dúvida aí é importante. Tu lembra que a gente dividiu a palavra em pedaços e a gente está trabalhando com os pedaços. Então, o valor dos pedaços é, ó, cinema. Esse aqui vale si. Se eu tiro esse aqui, fica o restante. Essa questão de preservar esse som é uma questão de consciência fonológica também. Então, a gente não pode deixar passar. Não pode ser a palavra ema, porque vai ficar um pedaço aqui a ver navios. Então, eu tirei só si, eu não tirei sin. Ok? Então, é importante a gente sempre resgatar. Eu estou trabalhando com esse pedaço específico. Depois, para frente, dá para trabalhar na parte da literação em rima, ou até na parte fonêmica, dá para trabalhar com pedaços maiores. Mas por enquanto é bom segmentar em pedaços homogêneos, tá? Pra gente não ter tanta variação, ó. Tô trabalhando só com cinema. Uma dessas partes eu não vou falar. Ou eu não vou falar nema, ou eu não vou falar ma, ou eu não vou falar cine. Ok? E eu vou formar outras palavras. Cima, isso mesmo. Ô Marisa, qual é a parte que tu perdeu? Vou dar esse último exemplo rapidinho, tá? Só porque a Marisa chegou aqui, ó. Ó, Marisa, a palavra é cinema, ok? A gente dividiu cinema e a tarefa é fazer uma operação silábica. Então, tirar um pedaço e formar uma nova palavra. Então, se eu tiro, ó, nema, existe nema a palavra? Acho que não. Eu tiro essa aqui. Cima. Existe cima? Existe cima? Existe baixo? Existe. Então, cima é uma palavra. Ou existe
cine. Existe cine? E eu não falo a última? Então a gente está fazendo basicamente isso, tá? Para tu que chegou agora, a gente está fazendo operações silábicas. Primeiro a gente dividiu a palavra, agora a gente está tirando pedaços, ok? Deixa eu ver se eu consigo pensar numa palavra de adição, só para dar mais um exemplo para Marisa acompanhar. Vou fazer mais uma de subtração, porque eu sou bonzinho. Mais uma de subtração. Enquanto eu penso na de adição, tá? Agora eu não vou tentar não ajudar vocês, tá? Tô muito bonzinho hoje. Ó, lembre dos passos, ó. Passo 1, o que eu tenho que fazer? Que palavra que é essa? Então definir a palavra com a criança. Como é que é o nome dessa palavra? Digam lá, crianças, terceiro ano. Vamos dividir? Ó, só fazendo a instrução de novo, tá, Marisa? A gente primeiro pede o nome da palavra para a criança, vamos dizer que ela, ok, chegamos no consenso que é cebola. Aí a gente vai segmentar, sentir aqui e separar a palavra. Sentir como naturalmente a gente faz essa produção de som. Solta o ar e prende a glote quantas vezes? Vamos sentir aqui, ó. Cebola. Ok? Dá para sentir? Tem gente que bate palma, tem gente que conta na boca, tem gente que conta no dedo. Eu prefiro sentir aqui, porque aí eu pego crianças que têm um déficit de atenção, aí ela tem que forçar a atenção dela um pouquinho mais aqui, e palma às vezes distrai. Ok? Eu senti cebola. 3 pedaços. Aí eu vou ajudar ela a colocar as partes aqui embaixo, ok? Ó, cebola. Ok? Só recapitulando para todo mundo, né? Já estou falando para Marisa, mas recapitulo para todo mundo. O que eu fiz aqui? Eu fiz uma análise. Eu fui do pedaço maior para o pedaço menor, que é a sílaba. E aí eu tenho, reforçando novamente com a Olivia ali, eu tenho que relembrar sempre o que são esses pedaços, porque não tem nada escrito de pista, tá? Cebola, ok? Esse vale C, esse vale bo, esse vale lá. Se a gente aprofundar, a gente tem até potencial para trabalhar uma questão posicional da sílaba aqui. Mas eu não vou entrar muito nessas questões, né? Porque é só para a gente trabalhar o básico. Mas assim, eu posso trabalhar o que vem primeiro, o que vem no meio, o que vem segundo, que depois ajuda para trabalhar na ideia de paroxítona, de valor posicional, de tonicidade, sabe? Tipo, um monte de coisa, ok? Então só dando umas sugestões. Depois que eu fiz isso, eu separei, agora eu vou fazer a operação silábica, que é o que? Eu tiro um desses pedaços, não pronuncio e formo uma nova palavra. Como é que fica aqui? Vocês que estão mais craque, a Marisa entrou agora, tô dando... Olha ali no comentário da Olivia, a Olivia já conseguiu fazer, ó. Por exemplo, se eu tirar o primeiro pedaço, que palavra que fica? Ó, eu tirei o C, ok? Ó, o C eu não vou falar. Bola, bola, ok? Bola, primeira palavra. Retomo o C aqui. Agora eu tenho que tirar outro pedaço. Vou tirar o do meio. Como é que fica? C, lá, sei lá, cela. Cela existe? Ó, tô aqui numa cela, ok? Vou tirar o último pedaço e ver se eu posso formar mais uma palavra. Sebo, sebo. Existe sebo? Sebo de graxa, de gordura, etc. Existe. Então cebola, ó que palavra boa. Ó que palavra boa de se trabalhar, cebola. Ó, dá para fazer um monte de coisa. Então dá para fazer 3 palavras nas 3 variações. Aí é claro que vai aparecer uma questão de tonicidade. Dá para fazer uma brincadeira que a gente vai transformar para não ficar, por exemplo, sela, sela. Não, a gente vai falar cela, para a criança acessar o léxico semântico. Ok, até aí. Falei que ia procurar uma de transposição e não procurei, né? Bem a minha carinha. Vou dar o exemplo do vídeo. Aí eu vou tentar achar outra, tá? De transposição, não, transposição é a seguir. De adição. Deixa eu ver. Adição silábica, vamos lá. Só tem de 3 pedaços aqui. Será que eu não tenho nenhuma de adição, gente?
Não tô vendo nenhum exemplo de adição, gente, que eu possa fazer. Não. Aqueles bem ditador, né? Não vamos escrever nada para criança. Não, o que eu estou sugerindo, né? Vocês não são obrigados a nada, mas o que eu estou sugerindo, que se a gente não trabalha com a letra nesse momento, a gente pode estar tirando um complicador e aí a criança faz só esse processamento, porque eu posso trabalhar com a palavra, ok? Tá aqui, a criança tem que codificar o nome disso aqui, né? No léxico semântico dela, e aí ela separa essa palavra com fichas, ó, ok? E aí depois de separar, que já é uma grande habilidade, eu vou fazendo essas operações silábicas, vou retirando pedaços delas ou vou adicionando, tentando pensar num exemplo de adição para dar para vocês. Tá, eu vou dar o exemplo da transposição e vou dar o exemplo da adição também, mesmo exemplo. Mesmo exemplo. Porque a minha sequência de ficha aqui não tá colaborando para vir na ideia. Ó, eu fiz a subtração até agora. Então eu vou fazer a adição. Como é que é o nome dessa palavra? Vamos lá, é que eu faço vou ajudar vocês aqui, ó. Laço. Ok? E aí na adição, o que eu faço, o que eu peço para a criança? Eu peço para ela para colocar mais um pedaço, qualquer pedaço, aí esse pedaço aqui, vou pegar até outra cor, para ser tipo o Coringa. Esse pedaço ele tem qualquer valor, então eu só tenho que, com esse pedaço na palavra, em qualquer lugar da palavra, eu tenho que criar uma nova palavra. Então eu posso colocar no começo, eu posso colocar no fim, eu posso colocar no meio, eu tenho sempre que lembrar o que significa cada um desses dois. Aqui significa laço, ok? E aí eu tenho que colocar essa aqui em qualquer lugar e formar uma nova palavra. Então, deixa eu responder, né, por ordem, né, já que estão surgindo as dúvidas. A gente está trabalhando a consciência fonológica, ok? Do som. Então a gente não está trabalhando a consciência grafofonológica. Então por isso que não tem relevância se ortograficamente nesse momento sebo se escreve com um S ou com um C. Por quê? Porque o S no começo e o C no começo da palavra, né, em algumas vogais, faz o som de S, e é isso que vai me importar, ok? A única alteração e sugestão que eu dou para vocês é fazerem uma regrinha para essa entonação, para ajudar a fazer essa entonação para a criança perceber que palavra que é, porque às vezes se vocês falam monocórdio assim, tipo sela, a criança, tipo, mas que palavra é essa? Daí tu dá uma ajudadinha, cela, que palavra que é essa? Aí ela junta e identifica, ok? Olivia, tu és muito boa, né, nega? Olha o exemplo que a Olivia deu. Ó, eu tenho a palavra laço. A Olivia montou. Lá. Ah, não deu. Porque tem que ser laçodo, se fosse. Aí tu tá flexionando essa aqui, ó. Laçado. Vamos lá, sugestões de palavras com laço. Tem que preservar o laço, tá? Laço. E aí eu tenho que colocar mais uma sílaba e formar uma nova palavra. Desafio para vocês. Posso pensar, essa é bem difícil, porque eu não tinha exemplo. Eu dei um exemplo bem difícil, tá? Mas vocês podem pensar em exemplos mais fáceis. Olha a palavra que eu pensei. Enlaço, de enlaçar, de enlace, de matrimônio, de entrelaçar. Olha que difícil. Enlaço, aí eu formo uma nova palavra, ok? Aí, por último, eu vou fazer o exemplo do vídeo lá para vocês,
para vocês entenderem, ok, aqui até aqui eu fui em operações silábicas. Eu subtraí e agora eu adicionei. E agora eu vou para transposição silábica. Então na transposição eu faço de novo. Pega a palavra, vamos dividir? Quantos pedaços? Vamos lá. Laço. Agora eu sempre trabalho com cores diferentes. Na operação também trabalhei, né? Mas aqui na transposição eu gosto de trabalhar com cores diferentes, para dar essa pista visual para a criança. Laço. Agora eu quero que vocês invertam esses dois sons e me digam o que que fica. Ó, a palavra é laço. Eu inverti e ficou... Como ficou? Deixa eu responder a Olivia. Olivia, num primeiro momento, eu vou te sugerir que tu selecione essa palavra e trabalhe com a mesma unidade. Trabalhando sílaba, trabalhe com sílaba. Se tu começar a colocar uma sílaba que é só um fonema, pode causar dúvidas. Então, no primeiro momento, tenta trabalhar uniforme, só sílaba. Então, tu vai pesquisando palavras que, incluindo mais uma sílaba, né, de consoante vogal, forme outra palavra, para a criança fazer esse processo de forma uniforme. Depois que ela tiver craque, aí tu pode colocar desafios de colocar só o A, só o O, só, ok? Mas primeiro tenta trabalhar, eu falo de experiência própria, tenta trabalhar só a sílaba. Como é que fica essa... Ó, laço ao contrário, que é a inversão. Como é que fica? Isso mesmo, sola. Ô Marisa, não fica cola. Laço, so. É o som, so. Começa com so. Pode ser, é isso, pode ser até cedilha, mas começa com sola. Aí dá para dar uma ajudadinha para as crianças com a entonação. Vamos lá. Laço, eu inverti, sola. Mas sola não tem sentido, então é sola. Ok? Aí a gente ajuda nesse sentido. E essas são as operações, as habilidades ou as atividades básicas de consciência silábica. Existem várias outras atividades que a gente pode montar e criar em consciência silábica. Existe. Mas assim, você já viram o quanto de coisa que dá para trabalhar só nisso aqui, ó. Segmentação, operação silábica e transposição. E aí a criança vai fazendo isso em copo, vai fazendo isso em ficha, vai fazendo isso em bola de piscina. Esse processo motor ajuda na memorização, né? Porque aí ativa a parte parental aqui do cérebro, que é a parte motora. E aí a criança memoriza mais, ela está fazendo essa operação em duas áreas do cérebro, ok? Tanto a fonológica, a esquerda aqui, quanto a parental também. Ok? Dúvidas? Nada muito complexo, nada muito extenso, né? Falei que ia ser super rápido, já deu 1 hora de live já. O que vocês acharam? Quais são as impressões de consciência silábica? No YouTube eu faço a descrição de 4 vídeos sobre consciência silábica. Então eu dou uma série de exemplos, mas as operações são essas. Se vocês quiserem mais exemplos, eu vou deixar aqui no final da live o link dos vídeos, tá? Até para vocês me ajudarem com visualização lá e se inscreverem no canal. Mas eu faço mais um monte de exemplos. Aí eu digo para vocês, se vocês pesquisarem, vocês vão ver que existem na consciência silábica uma variedade de outras atividades que dá para fazer para a criança perceber, sem eu precisar trabalhar a escrita, sem precisar eu trabalhar a escrita nesse momento. Como eu disse para vocês, a escrita pode ser um complicador, sabe? A criança... Ou também pode garantir que vocês não estão trabalhando esse processamento. Vocês perceberam ali, a Olivia pode perceber o quanto em alguns momentos foi difícil pensar o som. Por quê? Porque a gente se baseia na escrita. A partir da escrita a gente já tem um pensamento adulto. Então a ideia é fazer a criança trabalhar só essa operação de consciência fonológica. Pensar o som,
dividir, isolar um som e pensar nos outros. Aí eu já estou trabalhando processamento auditivo também. Ok? O que vocês acham? Considerações finais. Já tá escrita, Olivia parceirona, né, Olivia? Aqui, considerações finais, e aí eu vou deixando vocês com um beijo do gordo. Ô Cid, obrigado, a gente é parceiro, né? Eu tô fazendo a formação em consciência fonológica, nem te convidei, né? Vou te estender o convite. Se tu quiser participar, é gratuita. Eu ainda tô tentando ver com uma ONG aqui de Itajaí para conseguir dar certificado, pelo menos digital, né, para quem participar. Mas não é uma garantia, assim, né? Como eu sou pessoa física, fica um pouco complicado eu ficar emitindo um monte de certificado. Então a gente está fazendo por conhecimento. E é isso que a gente trabalha basicamente, assim, na consciência fonológica. A gente rediscute essa questão da hegemonia da letra como a porta de entrada da escola, né? Que a gente pode começar a trabalhar outras rotas e preparar a criança para a introdução da letra. Meninas e meninos, então, beijo do gordo para vocês, até a próxima terça. Na próxima terça a gente vai estar falando de rima e aliteração, né? Espero que seja bem bacana. E beijão, eu vou deixar os links do YouTube, quem quiser entrar, compartilhar, curtir, ó. Beijo do gordo.